Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa aula 02, né, na nossa segunda aula de fenômenos de transportes. Nós tivemos a nossa primeira aula, né, nesse início do nosso curso, né, nós estamos aqui no capítulo 1, que é o capítulo de introdução, né, onde nós estamos fazendo uma apresentação, uma descrição, né, de várias grandezas, de várias informações que são muito essenciais, serão muito essenciais ao longo de nosso curso. Então, como eu comentei para vocês, as nossas duas primeiras aulas, nossas duas primeiras aulas e meia, enfim, a nossa aula 3 também, a gente terá esse tom, que é um tom mais descritivo. Então, eu estou aqui apresentando unidades. Na aula 1, né, nós vimos as unidades de grandeza do sistema internacional e do sistema britânico, as mais básicas, né? Falamos, né, fizemos algumas definições, né, definição do que é um fenômeno de transporte, fenômeno de transferência, e também começamos a apresentar, né, algumas grandezas de relevância, a viscosidade de um fluido, a densidade, né, de um fluido, de um material, o peso específico, e a gente fechou falando sobre a gravidade específica, né? E a gente vai continuar, né? Nessa segunda aula, nós fecharemos, né, já o capítulo 1. E quando nós conversamos, né, sobre o que seria, né, uma boa definição de um material sólido, de um líquido e de um gás, né, a gente apresentou uma definição bastante simples, mas que ela funciona, né, baseado na capacidade de deformação de um certo meio, né? Então a gente viu que o meio sólido ele apresenta uma resistência à deformação, né? O meio líquido e o meio gás, eles têm um comportamento semelhante, né? Eles se deformam de forma contínua e eles assumem a forma, né, do tipo de sistema, né, onde o meio líquido ou o meio gasoso eles estão inseridos, né? Mas existe uma diferença muito importante entre eles, que no caso, né, de um meio líquido, né, ele dentro de um sistema, dentro, né, de um certo volume, ele vai ter uma interface, ele vai ter uma superfície livre, né? E eu comentei na aula passada, né, de que na engenharia, né, e nos fenômenos físicos e nos fenômenos químicos também, ou físico-químicos, enfim, a presença de fronteiras, de interfaces, de superfícies, elas é que regulam, né, as principais propriedades, né, não importa as quais, né, que a gente venha citar aqui, né, de uma forma geral. Então, essa questão de interface ela é muito importante. E a gente tem, né, essa noção, né, no nosso dia a dia. Né? A gente já vai começar a falar aqui da pressão de vapor, né, que está aqui já apontado na nossa nota de aula, né, referente à aula 2. A gente conhece no dia a dia, né, eventualmente vocês, ao sair, né, quer dizer, em breve nós voltaremos a fazer isso, né, ao sair rapidamente, né, da casa de vocês para ter uma aula cedo, né, 7 horas da manhã da UERJ, todo mundo já deixou, né, a xícara do café da manhã em cima da mesa, correndo, e eventualmente, né, quando vocês retornam à casa de vocês, no final do dia, né, às 7 horas da noite, 8 horas da noite, o que vocês percebem em relação ao nível do café, né, que vocês deixaram em cima da mesa, da cozinha, após um período de 2 horas? O que vocês percebem? Vocês percebem que há uma diminuição do nível do café que vocês deixaram dentro dessa xícara. Se eventualmente, né, nenhum de vocês teve essa oportunidade de fazer essa observação, mesmo na casa de vocês, né, claro, né, tomando todos os cuidados que vocês estão tomando, estando na casa de vocês, vocês podem deixar, né, uma xícara de qualquer líquido, né, não precisa ser só café, pode ser de água, isso também funciona, um copo d'água, por exemplo, deixá-los expostos durante 12 horas, ou se quiserem observar isso mais acentuadamente, período de 24 horas, um dia inteiro, e vocês observarão, né, um decréscimo natural do nível do líquido que está ali dentro do copo, do líquido que está ali na sua xícara de café, né, do líquido do café, enfim. E aí uma pergunta natural ela pode aparecer nesse momento, assim, poxa,
Então a gente está observando, né, que o líquido ele decresce, né, o volume, né, diminui o volume e eventualmente ele vai estar evaporando, né, esse café que estava originalmente na forma de uma fase líquida. E aí vocês podem se perguntar assim, poxa, mas esse fenômeno, né, de evaporação ele não acontece somente quando a gente está na temperatura de ebulição, né? Quer dizer, aquele exemplo clássico, né, da panela cheia d'água, né? E lá no fogão, vocês lá no fogão ligam a chama do fogão, né? E a 100 graus Celsius você começa a ter o fenômeno de ebulição, de evaporação da água na fase líquida para a água na fase vapor. Mas a questão toda, né, que existe, né, um fenômeno, né, de evaporação, isso e de sublimação também, isso também vale, né, para uma interface sólida em relação a um gás. Então existe essa troca permanente, nós somos um exemplo disso, né? Mas um outro exemplo que talvez vocês conheçam do dia a dia, né, quando vocês, né, acabaram de tomar o banho, né, e vão botar a toalha para vocês, a toalha que vocês acabaram de usar, né, para secar, né, e aí vocês observam que num dia quente e sem chuva, essa toalha ela seca mais rapidamente e que num dia chuvoso e frio a toalha ela seca, né, mais lentamente, ela leva mais tempo, né? Quer dizer, isso está associado a um fenômeno chamado pressão de vapor. Ou seja, toda interface líquido-gás, sólido-gás, ela apresenta, né, todo material sólido, todo material líquido, ele apresenta uma tendência natural de evaporação, né, ou de sublimação, no caso de uma interface sólido-gás, né, a qualquer temperatura. Então, pegando aqui a nossa definição aqui da nossa nota de aula, ele é um fenômeno de transporte natural existente em toda a matéria líquida e sólida. Então, ele ocorre, o que ocorre em função da pressão de vapor? Ocorre um processo de evaporação contínua, dependente da temperatura e da atmosfera presente. Então, voltando ao nosso exemplo, né, da toalha, né, molhada após vocês tomarem banho, se eu estou num dia chuvoso, né, qual é uma coisa que a gente sempre escuta no rádio ou algum informativo relacionado à previsão do tempo, né, quando está chovendo, né? A umidade relativa do ar, né, quantidade de vapor d'água, né, no ar, normalmente num dia chuvoso, ela é 100%. Ou seja, o nosso ar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que estamos perto do mar, né, do lado do mar, né, num dia chuvoso, eu efetivamente tenho uma saturação de 100%, né, do ar com vapor d'água. Ou seja, se a pressão de vapor é essa tendência natural, né, de evaporação, de sublimação, né, do líquido e do sólido para uma fase gasosa, se a minha atmosfera, né, que está em volta, ela já está saturada com vapor d'água, né, com água, essa tendência de evaporação, né, ela é menor, ela é diminuída. Então é por isso, né, que quando eu estou num dia chuvoso, né, essa tendência de evaporação é menor e aí a toalha ela leva mais tempo, né, para secar. E esse efeito ele também ele é ativado pela temperatura. Então, em dias mais quentes, né, a pressão de vapor da água ela é maior do que em dias mais frios. E aí a tendência, né, de evaporação, né, da água na toalha de vocês, ela é maior em dias quentes do que em dias frios. Então, esses são dois exemplos do dia a dia. Isso também acontece em relação à nossa xícara de café, ao nosso copo d'água que a gente deixa em cima da mesa, né, sem querer, né? Mas existe uma situação que, então, a gente tem aqui os exemplos aqui nas nossas notas de aula, né? Um copo destampado com água, uma xícara de café, né, também equivalente, uma toalha molhada. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, a Universidade Norte Fluminense, e aí vem um exemplo que está citado aqui, nosso terceiro exemplo, né, aqui da lista, né, o grupo de pesquisadores fez um trabalho exemplar, né, que é usado até hoje, né, onde eles estudaram os mecanismos
de apodrecimento das frutas, né? O norte fluminense e o sul capixaba, né? São regiões, né, que produzem frutas, exportam frutas, e os produtores, os agricultores estavam com um grande problema, né, de perda, né, de produtos, né, de frutas, durante o transporte, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos. Então, esse grupo de pesquisadores, eles investigaram, né, qual era, né, quais são os mecanismos, né, de envelhecimento, né, de início, né, de apodrecimento, né, das frutas, né, e eles identificaram que a emanação de alguns gases associados, né, de dentro dessas frutas eram os indicativos que elas estavam começando a apodrecer. Então, eles imaginaram, né, que para cada tipo de gás emitido, né, poderia-se imaginar uma atmosfera em volta dessa fruta que impedisse, né, diminuísse a pressão de vapor, né, da emanação desse gás, né, indicativo do apodrecimento, e o processo, né, de envelhecimento e apodrecimento da fruta ele seria retardado. Então, isso foi proposto, né, e aí a partir se verificou que esse tipo de controle ele funcionava, e aí há mais de 20 anos isso foi realmente uma inovação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Quer dizer, os exportadores de fruta, né, passaram a transportar suas frutas, né, nas viagens de longa distância, né, para outros continentes, né, para outros países, com as frutas armazenadas nos containers com gases especiais, né, onde essa emanação dos gases das frutas, a pressão de vapor era minimizada e o processo de apodrecimento retardado. Então, também a gente conhece, né, um outro exemplo tecnológico, né, que é interessante, né, são os perfumes, né? E a gente sempre escuta falar, né, que os perfumes franceses eles são melhores do que os perfumes brasileiros. Nós já temos, né, perfumes brasileiros excelentes também, né, com o passar do tempo. O Brasil também passou a dominar essa tecnologia. Mas qual é uma característica importante e interessante, né, dos perfumes franceses? É que se você sai de casa e passa, né, o seu perfume francês às 7 horas da manhã, quando você chega lá na hora de dormir às 10 horas da noite, né, ou às 9 horas da noite, você ainda consegue perceber a essência, né, do aroma, né, do perfume que você aplicou lá de manhã cedo, né? Então isso também está associado ao quê, né? Todos os perfumes franceses, a maioria das marcas francesas, eles usam fixadores onde a pressão de vapor, né, da substância, né, característica do cheiro do perfume, ela é diminuída, ela é muito baixa. Então ela consegue, né, ter uma emanação mais lenta, né, a partir ao longo do dia, ele aguenta, né, essa emanação, ela permanece, né, durante um período, né, de 12 horas ou de mais de 12 horas. Isso também funciona, né? Um outro exemplo também muito interessante, né, é na indústria alimentícia, né? Existe toda, né, existe uma engenharia de alimentos, né, que é bastante importante. Justamente um dos viés que a engenharia de alimentos ela trabalha é justamente na questão dos aromas. Então, quando você num alimento industrializado, né, principalmente, né, quando você tira um hambúrguer de uma caixa e você vai fritar, quer dizer, todo o processamento, né, e toda a parte, digamos assim, de transformação, né, nesse exemplo aqui, né, daquele hambúrguer cru num hambúrguer cozido, né, e pronto, né, para ser consumido, né, ele é feito para que quando ele chega, né, na frente, né, do consumidor, da pessoa que vai consumir aquele hambúrguer, não só a questão da aparência, né, seja a melhor possível, mas também a questão da emanação dos aromas, ela acontece exatamente para que a situação, né, de consumo, né, de ingestão, né, do alimento, ela seja mais prazerosa e que aquela pessoa, né, que ingeriu aquele alimento, ela deseja, ela volte a querer ingerir, né, aquele alimento numa situação posterior. Então, existe, né, entre aspas, né, toda um estudo, né, e o pessoal de engenharia de alimentos faz isso, né,
onde a questão aromática, né, ela é muito importante, né? Quer dizer, tem a questão gustativa, mas nós sabemos que a maior a parcela, né, de contribuição da sensação de bem-estar, né, quando você ingere um alimento, ela vem principalmente da questão do sentido olfativo. Então, isso também é controlado, associado à pressão de vapor, né, das substâncias, né, que são colocadas, né, dentro do teu hambúrguer industrial ou de qualquer outro alimento industrializado, né, onde essa sensação ela é otimizada, né, ela é incrementada exatamente no momento em que a pessoa está ingerindo aquele alimento. Então, realmente, a pressão de vapor ela não é, digamos assim, é um fenômeno físico, né, físico-químico, né, muito popular, né, mas ele está no nosso dia a dia, enfim. Então é importante a gente falar sobre isso, né? E aí aquilo que eu sempre falo, né? Assim, na engenharia, né, de uma forma geral na ciência, né, os fenômenos de interface, os fenômenos de fronteira, né? Então aqui a gente está falando de fronteiras sólido-gás e líquido-gás são os determinantes, né, na questão de funcionamento de produtos e fenômenos de uma forma geral. Um outro fenômeno, uma outra grandeza importante também no nosso dia a dia da engenharia, né, é a tensão superficial, né? Ela é uma grandeza, né, que também está presente no nosso dia. Então, ela é uma tensão. Então, lembrando, né, a gente viu isso na nossa primeira aula, quando a gente falou de viscosidade, né, a viscosidade de um fluido ela está associada a uma tensão, né, cisalhante, né? Então a gente mencionou que tensão e pressão são grandezas equivalentes. Então a tensão superficial é uma tensão associada à quantidade de energia por área, a quantidade de energia por área de uma certa interface. Então a gente conhece eventualmente isso no nosso dia a dia, né? Eventualmente quer dizer, os termômetros, né, de medir temperatura de mercúrio eles estão deixando de serem usados no Brasil, mas eventualmente algum de vocês já teve a experiência, né, porque o mercúrio ele líquido ele é uma substância extremamente tóxica, né, e bastante perigosa, né? Mas eventualmente vocês tiveram a experiência, né, de infelizmente, né, deixarem cair um termômetro e quebrar esse termômetro, e vocês observaram, né, que no momento em que o seu termômetro de mercúrio ele foi quebrado, não façam isso de forma voluntária, enfim, estou falando de forma involuntária, né? Que vocês observaram em relação às gotículas, né, do mercúrio quando eles ficaram no chão ou em cima de qualquer superfície de uma mesa? Eles formaram exatamente uma gota perfeita, como a gente está vendo aqui nesse desenho esquemático. Então, aqui eu estou indicando, né, por essa linha e esse achurado, qualquer superfície, o chão, uma mesa, pode ser o mármore da cozinha de vocês, e a nossa gotícula de mercúrio. Então, assim, isso é um aspecto muito, muito clássico, né? Se eventualmente vocês já tiveram chance de olhar o mercúrio nessa forma. Se você pega a água, a maioria dos líquidos mais comuns, né, e eventualmente vocês derrama, né, esse seu líquido, né, numa interface, a tendência natural, né, esse líquido ele se espalhar mais, né, não ter esse comportamento do mercúrio na forma de uma gota, né, mais esférica, ele se espalhar mais, e isso ele está diretamente associado ao parâmetro de tensão superficial. E ele é um parâmetro relativo entre o fluido, né, que a gente já citou aqui dois, a água e o mercúrio, e a interface onde a água e o mercúrio eles são depositados. Essas interfaces, na realidade, aqui eu estou falando da interface, nesse exemplo aqui, né, que eu estou mostrando aqui nas nossas aulas de aula, nas nossas notas de aula. É uma interface sólida com líquido, né? Mas essa interface ela pode ser qualquer, na realidade, né? Mas não faz parte, né, do nosso escopo nesse momento falar de outras interfaces nesse exemplo. Então, poderia ser uma interface sólido-sólido, líquido-líquido, líquido-gás, sólido-gás. Quer dizer, esse conceito de tensão superficial
ele é totalmente geral. A gente aqui está vendo, nesse exemplo, associado a uma interface sólido-líquido. E aí, esse comportamento da energia, da tensão superficial, né, ele interfere, né, ele está associado, né, a uma grandeza que é chamada de molhabilidade. Quer dizer, a molhabilidade ela é muito importante. O teste de molhabilidade ele é relativamente simples de realizar. Ele é realizado num equipamento chamado goniômetro, onde basicamente ele mede, e eu estou indicando aqui com o cursor, né, pegando aqui a nossa imagem da nossa gota sobre a superfície sólida, ele mede exatamente esse ângulo de contato, então eu estou indicando aqui com o meu cursor, né, entre a minha interface sólida e esse ponto de contato, né, do líquido com o sólido. Então a gente vê, né, que dá para ver aqui pelo movimento do meu cursor, né, que esse ângulo formado ele é menor do que 90 graus. Se eu vou para outro exemplo, né, da minha gota de água, onde ela se espalha, né, ao longo da minha interface, a gente pode ver que esse ângulo, né, que eu estou indicando pelo cursor, né, entre a interface sólida e o ponto de contato do líquido, né, ele é maior do que 90 graus. Então, o parâmetro de molhabilidade, né, ele é medido por um equipamento que mede esse ângulo, né, e aí, a partir, né, desse grau de molhabilidade, né, você pode inferir, né, a sua tensão superficial, né, do teu líquido em relação a uma interface. Isso tem várias aplicações, né, uma aplicação industrial importante na indústria de petróleo, né? Então, todas nas etapas, né, de craqueamento, né, do petróleo, né, a produção, né, dos seus subprodutos, né, do diesel, da gasolina, enfim. Uma coisa que é já usada, né, há décadas é a questão do uso de catalisadores. E aí, eventualmente, né, alguns de vocês já ouviram falar de catalisadores. Então, quem nunca ouviu falar de catalisadores da indústria de petróleo e gás, vocês podem pesquisar sobre isso, né? É um elemento tecnológico extremamente importante, né, que tem aplicações na indústria das mais diversas, não apenas na indústria de petróleo e gás. Mas a ideia, né, de um catalisador, né, acho que até o próprio nome pode induzir essa ideia, é catalisar, é acelerar, né, uma certa reação química ou de transformação em um certo sistema reacional. No caso aqui, né, é acelerar, né, o craqueamento, né, das moléculas, né, do petróleo, né, produzindo subprodutos de interesse, né, como o diesel e a gasolina, ou outros tipos de óleo associados ao petróleo. Então, nessa questão, né, quer dizer, esses processos, né, catalíticos, né, que usam os catalisadores, são processos de interface sólidos. Os catalisadores são materiais sólidos, né, sólido gás ou sólido líquido, né? O nosso petróleo ele assume a forma líquida. Então, existe essa questão, né, de interface, né? E a gente conhece no nosso dia a dia, né? Não chega a ser um catalisador, né? Mas é um elemento, né, que tem uma importância muito, muito importante nessa questão interfacial, que são os nossos filtros de água que nós temos em casa. Então, um catalisador, que é o catalisador clássico de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, é simplesmente você pegar qualquer meio, um carvão, né, um carvão ativado. Eventualmente vocês já ouviram falar de carvão ativado. Então, ele é basicamente, né, um material carbonáceo, né, um carvão natural, pode ser mineral também, onde ele apresenta microporosidades. E a partir dessas porosidades, você tem um elemento interfacial
otimizado, né, pelo tamanho dos poros, e aí você consegue, né, não só por questões físicas, eliminar, né, a presença de impurezas na água, né, que vem da rede pública, né, mas como também, eventualmente, eliminar algumas substâncias químicas que estejam dentro da nossa água, né, da água que foi tratada, né, pela empresa que nos fornece a água. Essa questão ela pode ser otimizada, né? Em vez de você usar, né, o nosso filtro de carvão ativado, né, que a gente compra em qualquer loja de ferragem, a gente pode pensar, né, que diminuindo o tamanho desses canais, desses poros que a gente tem no nosso carvão ativado, em vez de nós termos microporos, nós temos nanoporos, né, a gente pode imaginar que o nosso petróleo, né, que a gente quer craquear, né, ele, em vez de ele ter um comportamento de gota, ele aumenta essa interface de interação, né, em relação ao catalisador, né, que está ali para acelerar essa reação, né? Então, essa molhabilidade faz com que os processos, né, de craqueamento eles ocorram de forma mais veloz. De uns 15 anos para cá, como é feito de uma forma mais moderna, né, os catalisadores, além de eles serem nanoporosos, você coloca nanopartículas, né, que aumentam mais ainda, né, essa área, né, sólida disponível, né, e você faz com que você incrementa, né, mais ainda essa questão da molhabilidade, né, do petróleo e da aceleração, né, das reações de interesse. Então, essa questão da molhabilidade, só voltando, e nesse exemplo, né, nesse exemplo industrial, né, na indústria de petróleo e gás, ele é fundamental, né? E essa busca, né, de catalisadores mais eficientes é uma busca permanente, né, para quem trabalha, né, na área de engenharia química e química, né, e está diretamente relacionado a aplicações da indústria de petróleo. E aí uma consequência, né, dessa questão do interfaceamento, né, e eventualmente vocês conhecem lá das aulas de química geral, né, que vocês fizeram no básico, a capilaridade. Esqueci de um detalhe, né, que é interessante. Aqui na molhabilidade, né? Então, nesse esquema que nós temos aqui, né, da gota, né, do líquido, né, formando uma gota, né, onde a região de contato, né, entre o líquido e o sólido, ela é muito pequena, né? Isso indica que a tensão superficial do líquido ela é muito próxima da tensão superficial do meu sólido, né? É muito diferente, desculpa, é muito diferente entre um e outro. No caso, né, quando tem uma boa molhabilidade, essa tensão superficial do líquido ela é praticamente igual, né, da tensão superficial do sólido. Quando a gente vai, né, para um fenômeno associado, né, à tensão superficial, que eventualmente, voltando a falar, né, vocês puderam observar isso nas aulas de química geral, é a capilaridade. Então, o que eu estou mostrando aqui é um tubo de ensaio, é uma pipeta, né, que eventualmente vocês usaram para titular um certo líquido, né? Então, a gente pode imaginar que isso aqui é um pequeno cilindro de vidro, onde vocês submergiram a pipeta de vocês numa garrafa de um ácido, numa garrafa de um álcool, e tiraram uma alíquota desse líquido. E aí uma dificuldade que eventualmente vocês observaram, né, é conseguir ver lá na régua de medida, né, da sua pipeta, né, qual foi exatamente o volume que vocês retiraram daquele líquido lá da garrafa de ácido ou lá da garrafa do álcool que vocês precisavam para fazer o experimento de vocês. Por quê? O que vocês observaram? Que exatamente nessa interface, né, onde o líquido termina e começa a região da pipeta que não foi totalmente preenchida, né, ela tem uma concavidade. E aí, justamente, né, a gente tem, né, ao longo da pipeta, né, as marcações, né, que indicam o volume retirado, são traços, né, são linhas retas, e essa concavidade sempre traz para a gente, né, a gente está ali, sempre faz a leitura ao olho nu, né,
ela traz uma certa imprecisão e isso está associado, né, a essa diferença de energia, de tensão superficial do líquido que vocês estão extraindo em relação ao gás, que no caso é o nosso ar atmosférico aqui composto de nitrogênio e oxigênio. Então, se a tensão superficial, né, do nosso líquido ele é maior que a do gás, a tendência, né, da geometria formada, né, nessa interface ela é côncava, né, uma parábola côncava. E se a tensão superficial do líquido ela é menor do que a do gás, e de uma forma geral não é, né, comparado com o ar atmosférico, né, nós teríamos, né, a formação de uma capilaridade convexa, né? Então, a capilaridade, aqui avançando um pouquinho mais nas nossas aulas, das nossas notas de aula, né? Ela é uma consequência da presença das tensões superficiais, né, nas interfaces. E aí, de novo, nosso exemplo, né, da pipeta é uma interface líquido-gás, né? Então, a capilaridade ela representa essa atuação da tensão superficial nessas interfaces em situações especiais, né? Em tubos de ensaio, em pipetas, né? E aí, como a gente já comentou aqui anteriormente, né, isso pode ser observado pela presença de uma curvatura na interface líquido-gás. Então, um líquido pode ser qualquer líquido, né, que vocês eventualmente tenham utilizado, né, nos experimentos do Laboratório de Química Geral, né, e que vocês tiveram de tirar alguma alíquota de alguma garrafa usando uma pipeta, e aí, eventualmente vocês justamente observaram, né, essa concavidade, né, que gerou uma certa imprecisão na leitura, né, do volume, né, que vocês conseguiram extrair da garrafa, né, no caso de vocês. Então, então a gente, nesse desenho esquemático, né, um dimensionamento possível é saber que curvatura é essa, né, que vai definir esse aspecto côncavo, que é o mais comum, ou convexo, né, que é menos comum, vai estar associado, né, a essa altura relativa da alíquota que você está tirando, né, em relação ao teu tubo que você inseriu, né, no teu frasco, né, contendo o líquido. Então, essa altura H definida a partir do nível original do líquido, ele tem, né, essa forma. Então, essa altura ela é igual a 2 vezes a tensão superficial, que é o meu sigma. Então, sigma é a tensão superficial do líquido em relação à interface sólida do tubo, que é a pipeta, né? O ângulo alfa é exatamente esse ângulo formado, né, pela interface do líquido com a região da parede da pipeta, né, então, nosso teto é o ângulo formado entre a curvatura da capilaridade, né, que no caso, né, é estabelecida, né, entre o líquido e a parede do tubo ou da pipeta. Gama é o peso específico do líquido, e na realidade a gente está interessado em determinar o R, né, que é exatamente essa curvatura, né, o raio de curvatura dessa forma côncava ou convexa, né, que essa interface ela pode assumir. Então, o raio o raio ele é o raio do tubo ou da pipeta. Desculpa, há um erro aqui, né? Então, o raio, né, ele é o raio do tubo ou da pipeta. Então, esses fenômenos, né, de presença, né, de concavidades, de aspectos côncavos ou convexos, né, da tua interface, só podem ser observadas se esse raio ele é pequeno, né? Em tubulações muito grandes, né, com diâmetros muito grandes, com raios muito grandes, esse efeito ele não é observado. Então, a capilaridade ele é relevante para tubos e pipetas com diâmetros inferiores
a 10 milímetros. Então, esse é um efeito que, se eventualmente vocês não observaram no laboratório de química, né, que vocês realizaram, é uma coisa que vocês eventualmente podem fazer esses experimentos na casa de vocês, eventualmente em algum laboratório que vocês venham a trabalhar dentro da UERJ. Um parâmetro que é importante, né, e que não só aqui no curso de Finanças e Transportes, eu também sou professor lá na Engenharia Mecânica, né, de Termodinâmica Aplicada a 1, é a equação de estado, né, ela é uma formulação matemática totalmente geral, né, que normalmente ela é ministrada, ela é apresentada a vocês em algum curso, né, que vocês venham fazer, onde seja apresentado números complexos. Eu sempre falo, né, que ele é um tipo de formalismo matemático excelente, né, de ser aplicado, né, porque ele é totalmente geral, né, ele permite você construir, né, uma equação que consiga determinar a variação de um certo parâmetro em relação a outros parâmetros de interesse. Então, eu sempre brinco que é uma possibilidade de você construir a sua própria equação que venha resolver um problema de engenharia, né, que você precisa determinar no seu dia a dia. Então, eles são, pegando aqui as nossas notas de aula, né, são equações que permitem descrever propriedades ou variação de propriedades ou de grandezas importantes, né, em função de variáveis de interesse, ou seja, eu sei que eu preciso determinar uma variação, né, de uma grandeza. É importante num certo sistema de engenharia. E que essa grandeza ela depende de outras duas variáveis. Então, aqui eu estou olhando aqui os três exemplos, né? Três exemplos hipotéticos, né? Onde, por exemplo, eu quero, construir uma equação, né, que me descreva a variação de densidade, da densidade volumétrica, né, que nós vimos na nossa primeira aula, em relação à pressão e temperatura. Ou, por exemplo, eu poderia, né, numa situação real, né, querer descrever, né, a variação de pressão como a variação de temperatura ou a variação de entropia, né, que é um parâmetro termodinâmico. Ou, por exemplo, eu poderia querer descrever, se o meu problema de engenharia pedisse isso, né, a variação de temperatura de um certo sistema, de um certo ambiente, né, em função da pressão ou em função da variação de densidade, né, do ar, por exemplo. Então, a equação de estado, né, ela é totalmente geral. Estou voltando ao exemplo lá da termodinâmica, né, que vocês viram de uma forma introdutória lá em Física 2, né? Basicamente, a gente constrói a equação de estados, né, para descrever os nossos fenômenos termodinâmicos. Isso é bastante interessante e é bastante poderoso, né? Quer dizer, você pode construir a sua equação de estado para apresentar uma resposta ao seu problema de engenharia que você precisa responder naquele momento. No nosso caso aqui, né, de Finanças de Transporte, lembrando que o nosso curso de Finanças de Transporte ele é um curso introdutório, né, de Finanças de Transporte, a gente vai estar interessado aqui nesse nosso capítulo 1, né, a montar uma equação de estado, né, olhando o volume específico, né? Então, nós vimos na nossa primeira aula, né, que o volume específico ele é definido, né, como o inverso da densidade. Então, o nosso V ele é simplesmente 1 sobre ρ, ρ é a densidade volumétrica. E aí, né, pode surgir uma situação onde nós tenhamos, né, o interesse, né, de descrever o volume específico como sendo, né, uma grandeza variável em relação à pressão e à temperatura. Então, a equação de estado, né, para o meu volume específico, né, tendo essa variação da pressão e da temperatura, e aí isso é muito interessante, né, ele vai depender, então, a variação dV. Então, a equação de estado ela tem uma forma de uma diferencial. Então, eu vou estabelecer, né, essa minha variação do volume específico em relação à variação da pressão dP, em relação à variação da temperatura dt,
E o que vai conectar dV com dP e com dt são as derivadas parciais de dV em relação a essas grandezas, pressão e temperatura. Então, a minha equação de estado para o volume específico em relação à pressão e temperatura, ela será igual, dV será igual a dρ de V, dρ de P, a T constante em relação a dP, mais dρ de V, dρ de T, a pressão constante em relação à variação da temperatura dt. Então, essa é a nossa equação de estado quando eu quero descrever volume específico em relação à pressão, variação de pressão e a variação de temperatura. Qual é o desafio, né, de qualquer equação de estado que vocês precisem, que vocês queiram fazer ou determinar de uma forma geral? É que essas derivadas parciais, elas tenham algum significado físico ou elas estejam relacionadas a alguma grandeza, né, que eu possa ir lá medir, ou que eu tenha, ou que alguém mediu, ou que eu tenha ela tabelada, que eu possa ir lá tirar essa informação. Então, no nosso caso aqui, né, o desafio, né, é que dρ de V, dρ de P a T constante, e dρ de V, dρ de T a P constante, elas estejam associadas, né, a alguma grandeza, ou elas sejam tabeladas. Para a nossa sorte, isso acontece no nosso caso, né? Então, é possível definir essas derivadas parciais, dρ de V, dρ de P a T constante, e dρ de V, dρ de T a P constante, como grandezas, né, conhecidas, grandezas ou constantes, né, conhecidas, e aí, no nosso caso, né, elas estão variadas, estão relacionadas, né, a duas grandezas, né, que são conhecidas e tabeladas, né? A primeira delas é o coeficiente de compressibilidade, né, que é o beta-T, vou chamar de beta-T, onde, né, o beta-T ele é igual a 1 sobre V pequeno, né, que é o nosso volume específico, vezes dρ de V, dρ de P, a T constante. Então, essa nossa primeira derivada parcial, né, dρ de V, dρ de P, a T constante, ela está associada a beta-T, que é o coeficiente de compressibilidade, e esse é um valor tabelado para gases, para líquidos e para sólidos. Ele é um valor que ele é conhecido, né, para a maioria dos materiais, para a maioria dos fluidos, líquidos e sólidos. Então, o que é interessante, né, então a gente pode olhar essa derivada parcial, né, com esse olhar que a gente já vai falar aqui, né, então esse coeficiente, ele estabelece a capacidade de compressão de um fluido, ou seja, qual é a variação de volume de um certo fluido em relação à mudança da pressão, esse dρ de P, né, qual é essa capacidade, né, de compressão, né, nosso dρ de V, em relação a uma variação de pressão, que é o nosso dρ de P. Então, esse é um parâmetro que ele é característico, né, de todo material, característico de todo fluido, líquido e gasoso, e esse beta-T ele é tabelado, né? A segunda derivada parcial, né, o nosso dρ de P, dρ de V, dρ de T, a P constante, ele está associado ao coeficiente de expansão volumétrica, beta. Então, beta ele é igual a 1 sobre V, dρ de V, dρ de T, a B constante. Então, esse parâmetro, né, ele está associado à capacidade de expansão e de compressão, né, de um material, de um fluido líquido, de um gás, em relação à variação da temperatura. Então, vamos chamar, né, de beta-T de 1 e de beta de 2. Então, vamos substituir beta-T aqui nessa posição da nossa equação de estado e beta nessa posição da equação de estado. E aí a gente chega à conclusão, né, que a nossa equação de estado para avaliação do volume específico em relação a uma variação de pressão dP e uma variação de temperatura dt, então nosso dV
ele será igual a menos beta-T vezes o volume específico vezes dp, mais beta vezes V pequeno, volume específico, variação de temperatura dt. Qual é o grande poder, né, dessa equação que a gente acabou de chegar? Né? Ela é uma equação integrável, ou seja, eu posso integrar aqui dp em relação a um P0 inicial e um P1 final de interesse, essa variação de pressão, e o lado de dt também é integrável em relação a uma temperatura inicial, T1 ou T0, a uma temperatura final de interesse, T1, T2. Então, o que é interessante, né, é que se nós olharmos essa equação aqui, né, beta-T e beta são valores tabelados. Então, você vai lá, procura, né, você sabe qual é o teu sistema, qual é o teu fluido, qual é o teu material sólido, você procura o valor de beta-T e beta. Aplica aqui na equação. Vê, né, o nosso volume específico, você conhece, né, qual é o tamanho do teu sistema, qual é o volume do teu reator químico, qual é o tamanho da tua sala, né, onde o teu fenômeno, né, de expansão está acontecendo. Então, você conhece e vê. E aí, justamente, você vai avaliar essa variação, né, do volume específico em função dos parâmetros experimentais que estão acontecendo naquele teu problema de engenharia, variação de pressão e variação de temperatura. Então, aqui, né, nós criamos, né, uma equação que funciona, né, que ela está associada às características do sistema, né, as características dos fluidos e dos materiais que estão presentes, e ela consegue efetivamente determinar a variação do volume específico. Então, se nós integrarmos essa diferencial, né, jogando tudo que é V, né, para embaixo de dV, então nós teremos, né, que a integral de dV sobre V é igual a menos a integral de beta-T dp mais a integral de beta dt, né? A gente sabe, né, que a integral de 1 sobre V é igual ao logaritmo neperiano. Então, esse lado esquerdo aqui, integral de dV sobre V, integrando entre um ponto inicial e um ponto inicial 1 e um ponto final 2, ele vai dar ln de V2 sobre V1. Então, beta-T e beta são grandezas conhecidas, integráveis. Não obrigatoriamente ele é um valor fixo, constante, pode ser uma equação também, dependente de pressão, dependente de temperatura, mas, né, é um valor integrável, né? Então você pode botar dentro dessa integral, das duas integrais, né, e integrar junto com dp, né? E V1 e V2 são os limites de integração conhecidos. Então, a gente também pode olhar, né, só aqui uma questão de completude, né? Como a gente sabe, né, que o volume específico ele é o inverso da densidade, então esse ln de V2 sobre V1, ele pode ser também descrito como sendo ln de ρ1 sobre ρ2 daquele fluido líquido ou daquele fluido gasoso. Então, o último tópico, né, que eu quero que nós iremos apresentar aqui hoje, né, fechando o nosso capítulo 1, né, é o módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, né, que é representado, né, pela letra E maiúsculo. E esse termo, né, em português é traduzido de bulk. Então, B-U-L-K, bulk, né, que significa volumétrico, né, o volume, modulus of elasticity. E o módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, ele tem, né, para quem já fez as disciplinas de resmate, eventualmente alguns de vocês já fizeram, né, um dos conceitos bastante importantes, né, que é visto em resmate, são as curvas de tensão-deformação dos materiais sólidos. E aí, eventualmente, vocês viram que na deformação dos materiais sólidos existem dois tipos de regime de deformação, né? O regime de deformação elástico
e o regime de deformação plástico. Então, quem nunca teve oportunidade, né, de ver isso, ou ainda não cursou RESMAT, né? Então, vocês podem pesquisar isso, né, a questão das curvas de deformação, de tensão-deformação em materiais sólidos. Então, vocês verão que os materiais eles têm esses dois regimes, né? E no regime de deformação elástico, que é um regime linear, né? Então, a aplicação de tensão de forma linear, né? Você obtém uma resposta proporcional e linear de deformação, isso no material sólido, e essa inclinação, né, dessa curva linear, né, no regime elástico, ela é característica, né, de todo material sólido. Então, o ferro tem uma inclinação característica, o alumínio tem outra inclinação, o cobre tem outra inclinação. Inclusive, você pode, o ensaio de tensão e deformação, eu que sou da área de materiais, né, e metalurgia, ele é usado, né, para conseguir identificar um certo material, né, a característica de um certo material, né, e essa característica, né, que é essa inclinação, ela é chamada para os materiais sólidos de módulo de Young. Então, o que eu estou colocando aqui na nossa nota de aula. Então, essa grandeza possui significado semelhante ao módulo de Young para materiais sólidos. Só que o módulo volumétrico de elasticidade isotérmica não é usado para materiais sólidos, e sim para materiais líquidos e gasosos. Então, a equivalência é exatamente isso, né? Ela está associada, né, à característica de deformação que um líquido pode ter e que um gás pode ter. Então, o módulo volumétrico de elasticidade isotérmica é utilizado para líquidos e gases, e o módulo de Young é utilizado para materiais sólidos quando a gente está trabalhando numa deformação no regime elástico. Então, o nosso maiúsculo, né, o nosso módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, ele é simplesmente 1 sobre beta-T, que nós vimos agora aqui na nossa equação de estado. Então, se nós pegarmos a definição de beta-T, voltando aqui um pouquinho na nossa definição, né, no nosso coeficiente de compressibilidade, né, a gente vai recordar, né, que ele é igual a 1 sobre V, derrom de V, derrom de P, até constante. Então, se nós substituirmos, né, essa definição aqui no módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, nosso 1 sobre beta, nós veremos que o nosso E ele será simplesmente dP dividido por menos dV sobre V. E aí, fazendo uma análise dimensional, que é possível se fazer, né? Então a gente tem no numerador, né, do meu módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, pressão, e no denominador eu tenho o quê? Volume sobre volume, ou seja, a grandeza volume, ela desaparece, que você corta, né, o volume do dV com o volume do volume específico do V, que está nessa segunda, na parte inferior da fração. Então, estou explicando tudo isso para dizer o seguinte, que a unidade de medida do módulo volumétrico de elasticidade isotérmica é o quê? Pressão. Porque só sobra aqui na nossa análise dimensional, acabamos de fazer isso, a unidade associada à variação de pressão dP. Então, as unidades, né, de E são as mesmas que a da pressão. Então, vai ser Pascal, libra-força por polegada quadrada, Newton por metro quadrado, etc. Né? Então, lembrando que no nosso capítulo 3, a gente vai voltar a falar de pressão, né, numa aplicação bem interessante. E aí vamos entender que existem outros tipos de pressão que são também importantes aqui na nossa engenharia, né? E aí duas aplicações, elas são possíveis em duas situações possíveis. Eu vou apresentar a primeira delas e a segunda eu vou deixar, né, como atividade para vocês pensarem um pouco sobre ela e também pesquisarem um pouco sobre elas, né? Então, essas condições de transformação e de gases, né, elas podem ser feitas, por exemplo, né, de duas formas, de forma isotérmica e de forma adiabática, né? Então, aqui eu estou
colocando, né, um termo que eventualmente é o termo que vocês já ouviram, né, é uma transformação adiabática, que talvez vocês possam se lembrar, né, eventualmente de Física 2, onde todo o processo adiabático é um processo onde não há produção de calor, então Q é igual a zero. Então, quem não estiver se recordando disso, ou quem não se lembrar, né, quem nunca viu, né, o que é um processo adiabático, vocês podem pesquisar sobre isso, é super importante, estar presente em várias situações da engenharia. Eu vou apresentar para vocês a condição isotérmica para um gás ideal e eu vou deixar para vocês terminarem de olhar as notas de aula e vocês tentarem entender, né, ou recordarem, né, essa questão da transformação adiabática. Isso fica como uma lição para vocês pensarem e pesquisarem depois da nossa aula. Então, numa condição isotérmica, né, imaginando um gás ideal, né, para os gases ideais, né, a nossa equação mãe, né, é PV igual a nRT. Imaginando, né, numa expansão isotérmica, existe essa relação, né, que o produto pressão vezes volume ele é constante. Então, uma pressão inicial, P1, vezes um volume inicial, V1, ele será igual, né, a uma pressão final, P2, vezes um volume final, P2. Então, estabelecendo essa relação, né, gama 1 sobre gama 2, né, o peso específico daquele gás, numa situação inicial, ele será igual ao peso específico, né, daquele gás numa situação final, gama 1 sobre gama 2, e P1 ele será igual a P2. Então, se nós substituirmos lá na nossa definição, né, do nosso módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, né, nós veremos, né, que, nesse caso, né, para um processo de transformação isotérmico, o nosso E grande ele será igual à pressão, ao valor da pressão naquele sistema. Isso para um gás, e não apenas qualquer gás, para um gás ideal, onde PV é igual a nRT. Então, eu vou deixar para vocês, né, para vocês pensarem um pouquinho, né, e relembrarem, né, para quem teve a oportunidade já de ver em um outro curso, possivelmente em Física 2. Então, só recordando aqui, né, a condição adiabática é a condição onde não ocorre troca de calor no sistema, e aí a equação que regula, né, qualquer tipo de expansão com pressão adiabática não é PV igual a constante, quer dizer, no caso isotérmico, é essa equação que domina, né? Então, que descreve, né, uma expansão com pressão isotérmica, PV igual a constante. No nosso caso aqui é P vezes V elevado a uma constante, que aqui no caso é chamado de K. Então, uma pressão inicial, P1, vezes uma pressão final, V1, onde esse V1 está elevado a essa constante adiabática K. Ela é igual a pressão final 2 vezes o volume final 2 elevado a essa constante adiabática, né, associada, né, ao tipo de gás, né, se é ideal ou não ideal. Então, K é uma constante associada ao gás. Se é um gás ideal, né, eventualmente vocês também viram isso em Física 2, né? Esse K ele é igual a uma razão entre a capacidade térmica a pressão constante, CP, sobre a capacidade térmica a volume constante, CV, então é CP sobre CV para um gás ideal, né? E aí a gente pode dizer que gama 1 sobre gama 2 elevado a K é igual a pressão inicial P1 sobre a pressão final 2, isso aqui é uma constante. E eu gostaria que vocês pensassem, pesquisassem, isso está na internet, não é difícil de achar, que o módulo volumétrico de elasticidade isotérmica, o nosso E grande, para o caso, né, de uma transformação adiabática, ela é igual, o nosso E grande, a K vezes a pressão.
Então, a gente terminou nossa aula aqui de hoje, né? Aqui a gente, no final da nossa última página de anotações, a gente só está reforçando, né, alguns dos conceitos que já foram apresentados aqui em sala de aula. Então, lembrando, né, que a nossa aula, né, ela estará já disponível, né, no YouTube para vocês voltarem a assistir essa aula. Então, releiam. Então, antes de assistirem a aula, leiam essas anotações, né, que já estão disponíveis para vocês no nosso sistema AVA, para vocês baixarem. A gente está nesse ponto aqui, encerrando, né, o capítulo 1 do nosso curso, esse capítulo introdutório, né, onde está descrevendo, né, essas grandezas que serão importantes ao longo do curso de fenômenos de transporte. Na nossa aula 3, nós começaremos o capítulo 2, né, onde a gente começa, né, a botar um pezinho, né, no fenômeno de transporte, né, ainda de uma forma descritiva, ainda teremos algumas descrições associadas, né, aos fenômenos de transporte, mas já a partir da aula que vem, da aula 3, nós mudaremos a nossa tônica, a nossa dinâmica, né, de apresentação do conteúdo, né, lembrando que a nossa dinâmica sempre será, né, a partir da aula que vem, né, nós apresentaremos, né, um tópico, né, um conteúdo, e faremos um exercício aplicado em relação àquele conteúdo apresentado. E aí, lembrando, né, que já estará disponível também para vocês a primeira lista de exercícios, né, que ela vale nota, ela é individual, e que vocês, a partir, né, da construção dessas aulas, vocês terão condição já de resolver alguns exercícios. Eu acredito que já no final da aula 3, vocês já terão condição, né, de resolver alguns dos primeiros exercícios da nossa primeira lista de exercícios que vale nota para vocês. Então, queria agradecer aqui a presença de vocês e nos encontraremos, né, em breve, né, na nossa aula 3 de fenômenos de transporte. Então, tenham um bom dia e nos veremos aqui em breve em fenômenos de transporte. Então, até breve.